Então, seguindo aqui, pessoal, tá? Nós encerramos ali a participação do César Beccaria, né, na questão da criminologia, né, na escola clássica, tá? E a gente vai ter mais a contribuição, tá, de Francesco Carrara, tá? O Francesco Carrara, ele tem um pensamento próximo do de Beccaria, mas ele tem uns posicionamentos próprios dele. Ele afirma que o fim da pena não era a retribuição, tá? Mas a eliminação do perigo social que sobreviria da impunidade do delito, né? Então, assim, para o Carrara, não interessava que o criminoso tivesse a retribuição estatal, né, dele ir para a cadeia porque o Estado tem que punir, tá? Mas a ideia do Carrara era realmente eliminar o perigo social dessa pessoa que cometeu um crime continuar em sociedade, em impunidade. Então a ideia de Carrara mesmo era isolar, né, extrair, né, digamos assim, aquele câncer para que não contaminasse o resto do corpo social, tá? A afirmação dele, né, é que a reeducação do condenado pode ser um resultado acessório e desejável, mas não a função essencial da pena. Ou seja, para Carrara, tanto faz, né, tanto fez se aquele criminoso vai sair do sistema penal ressocializado. Para Carrara, o que importa é que eu isole esse criminoso, né, durante um prazo, né, no sistema carcerário, para que ele não continue em liberdade, se favorecendo da impunidade e cometendo novos delitos, tá? Então, é uma solução momentânea para Carrara. Ele não pensa na questão futura. Tipo, se a pessoa for para o sistema carcerário e se adequar e não voltar a cometer crimes, para ele é apenas um plus do sistema, mas não um objetivo, não é a função da pena. Para ele, a função da pena é a eliminação do perigo social desta pessoa não estar isolada da sociedade, tá? Então, para ele, o que interessa é o isolamento da pessoa. No mesmo sentido de Beccaria, o Carrara ele fala que o homem viola a lei porque possui vontade, né? Ou seja, o livre-arbítrio. Então, para Carrara, da mesma forma como Beccaria, a pessoa comete o crime porque ela quer, tá? Ninguém o obriga a cometer esse determinado crime, tá? Também aqui, o Carrara vai falar que a pena deve ser certa e determinada, tá? No sentido de eliminar esse perigo social, tá? Então, são dois pensadores que em muito se confundem os pensamentos, tá? São os dois principais representantes da nossa escola clássica que a gente está falando, tá? Resumidamente, né? A escola clássica ela vem, né, da reação contra os excessos que ocorriam na Idade Média, tá? E as principais ideias eram a razão e o limite do poder de punir do Estado. Por isso que os dois vão falar aqui que as penas têm que ser certas e determinadas, que as penas são em relação ao condenado, que as penas não podem passar da pessoa do condenado para as próximas gerações, porque tudo isso ocorria antes do pensamento deles, tá? Então era muito comum antes deles, o indivíduo cometia um crime e essa condenação passava até a figura dos filhos dele. Quando ele morria, deixa eu adicionar um aluno aqui, ele passava a pena para o próximo da geração. Então, a razão limita o poder do punir do Estado. Outra consequência da escola clássica é a oposição à ferocidade das penas, abolindo as penas capitais, corporais e infamantes, tá? Então,
qualquer tipo de pena, no sentido de eliminação da vida, de castigos físicos, tá? Foram proibidos aqui, né, com a concepção desses dois doutrinadores, Beccaria e Carrara. E ele reivindicou ainda garantias individuais na persecução penal. Então, aquela ideia do devido processo penal começa a nascer aqui, ainda que numa forma bem primária, mas já se tentou dar um pouco de paridade entre acusação, né, e defesa, o que não ocorria antes. A escola clássica, né, ela parte da concepção do homem como um ser livre e racional, que é capaz de refletir, tomar decisões e agir em consequência disso, de modo que o homem, nas suas decisões, realiza basicamente um cálculo racional das vantagens e inconvenientes que a sua ação vai proporcionar, e age ou não dependendo da prevalência de uma ou outras. Então, a ideia aqui, né, pessoal, é aquilo que o Beccaria já falava. A pessoa, ela vê se compensa ou não praticar um crime. Se ela achar que compensa o risco, ela vai lá e comete. Me parece que muito dessa percepção ainda existe hoje, né? Então, o problema que temos hoje, né, a certeza da impunidade, motiva que as pessoas cometam crimes, né, e tem uma certa reincidência, né? Então, geralmente a pessoa não cai no primeiro crime que ela comete, mas na reiteração das condutas delituosas, né? A pessoa acaba respondendo por um roubo, né, um assalto à mão armada, como a gente fala, né? Não vamos pensar em um roubo qualificado, mas a pessoa praticou uns 10, 12 roubos qualificados até ser pego. Então, é a sensação da impunidade, né? A pessoa comete um delito, não fui pego. Comete outro delito, não foi pego. E vai indo até o dia que ela cai. Mas ela cai, vai responder por aquele que ela caiu, mas quantos ela já cometeu anteriormente e ficaram, né, nas cifras negras, né, nas cifras ocultas da criminalidade. Bom, vamos lá. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém com dúvida? Ninguém? Então tá bom. Bom, ainda em questão da escola clássica, tá? Então surge a ideia de como se daria essas penas, né? Então se busca que haja uma certa racionalidade, né? Então a escola clássica do Beccaria e do Carrara, ele vai propor o seguinte, que 3 características seriam importantes na sanção penal, tá? Então, para prevenir o crime. Então, eles vão falar em certeza, prontidão e severidade. Certeza, prontidão e severidade. Então, eu vou descrever cada um deles aqui, mas vocês terão essas descrições no material que eu vou colocar no AVA. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, em relação à certeza, eles levantam a seguinte situação. Nem todos os crimes são castigados. Tá? Por exemplo, quando o culpado não é detido por falta de provas. Tá? E isso ocorre até hoje. Né? Então, se a produção de provas não for suficiente para formar o livre convencimento do juiz, né, em dúbio pro réu, muitas vezes um culpado por uma infração penal, ele não é punido, porque as provas não foram fortes o suficiente para levar à condenação daquele acusado. Tá?
Então, aqui eles falam que a eficácia das penas será mais eficaz quando mais segura provável for a imposição ao infrator. Assim, os criminosos terão maior medo e a pena funcionará como fator inibidor. Então, nesse processo, eles defendem a importância de uma boa produção de provas. Tá? Então, o que ocorre? Já lá naquela época, né, o pessoal já tinha essa percepção de que não basta você apenas levar a pessoa ao julgamento, mas você precisa, na verdade, fazer com que essa pessoa seja julgada de acordo com as provas e que essas provas sejam boas o suficientes, né, para que eu realmente consiga ter um desdobramento disso, né, e não fique apenas vinculado a uma interpretação restrita. E isso só se dá se as provas forem bem formuladas. Tá? Então, vamos... mais gente caiu aqui. Então, aqui a certeza já se dava nesse sentido. O segundo item que eles vão falar é a prontidão. Né? Então, nesse sentido... Alguém quer perguntar algo? O sócio da escada. Se não fosse ele, teria sido outra pessoa. Pessoal, fechem os microfones, quem não quiser conversar, perguntar nada. Bom, voltando aqui. Então, a prontidão, ele vai dizer que os castigos foram impostos pouco tempo depois da prática do ato criminoso, ou seja, com plenitude e com rapidez, terão um efeito preventivo maior do que foram impostos algum tempo depois. E isso até hoje, né? Nós não falamos de celeridade processual, né? Que o direito processual penal ele é muito demorado, ele tem um excesso de recursos, a pessoa comete um crime hoje, conforme a qualidade dos advogados e os inúmeros recursos, vai passar 20 anos e a pessoa ainda não foi condenada. Tá? Então, aqui, né, já lá em 1764, eles já tinham, né, essa visualização que o crime ocorre hoje, eu tenho que buscar, né, eu enquanto justiça criminal, punir essa pessoa o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo demorar, mais a sensação de impunidade e a sensação de compensação vai ser dada para a sociedade. É evidente, né? Se a pessoa comete um crime e ela sabe que vai demorar para ser julgado, isso estimula ela. É evidente, né? Ou vocês acham que o pessoal que praticou inúmeros crimes lá na Lava Jato, que eles tinham a certeza da impunidade, vocês acham que eles pensaram 2 vezes em cometer os crimes? É claro que não, né? Até então, nenhum político tinha sido condenado de uma forma severa, como ocorreu na Lava Jato, então a questão de compensação era muito grande. E isso gera um estímulo, né? Então, a prontidão é nesse sentido, né? Que a pena seja pronta, né? Seja rápida, célere, tá? Então, entre a data do fato criminoso e a condenação e efetiva punibilidade, ocorra num prazo mínimo, da forma mais rápida possível, né? Respeitando, lógico, que as garantias de defesa, né? As garantias individuais, mas que, se for demonstrado por provas que a pessoa é condenada, que ela rapidamente comece a cumprir sua pena. Será que isso é discutível até hoje? Né? Quando a gente teve recentemente a questão lá do Supremo Tribunal Federal autorizando o início da execução da pena a partir da segunda condenação, né? A condenação em segunda instância, né? Nada mais é que isso aqui. Nós estamos retornando a questões que se levantava lá com Beccaria da problemática da ausência de prontidão da pena. E o terceiro item da nossa escola clássica é a severidade. Então ele fala que as penas severas, devido à sua duração ou pela intensidade do sofrimento que provocam,
tenderão a ser mais efetivas que as leves, uma vez que originam uma dor ou um prejuízo maior. Mas aqui ele faz uma ressalva, né, na escola clássica. As penas deveriam ser proporcionais ao crime. Então, vocês vejam que princípios que hoje a gente defende, proporcionalidade, razoabilidade, isso lá em 1746, né, 1764, o Beccaria já se preocupava, porque não havia até então uma proporcionalidade efetiva. Então, estava muito na cabeça do juiz o que fazer, como condenar, o tipo de penas. E aqui a gente começa com as ideias de substituir a questão dos castigos físicos, né, por questões mais humanitárias. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Podem abrir o microfone quem quiser perguntar algo. Nada? Vamos lá. Bom, então aqui nós falamos da escola clássica. E, evidentemente, a escola clássica, né, ela teve o seu auge, teve a sua questão, né, de revolucionar, ela humanizou apenas, ela tornou mais humanas as penas, né, veio no sentido de diminuir castigos físicos, mas ela também teve, né, como todas as teorias, ela começou a entrar numa fase de declínio, tá? E o que houve? O positivismo começou a crescer, tá? Então, a teoria do positivismo, ela veio, né, substituindo essa minha escola clássica. Então, o que houve? Aqui, como a gente viu com o Beccaria, eles acreditavam no livre-arbítrio, né, que o livre-arbítrio era uma questão do ser humano, então, que o criminoso ele poderia escolher o seu próprio caminho, correto do bem, mas fez a opção pelo caminho do mal. Então, era uma questão muito ligada a questões moralmente, né? A responsabilização moral da pessoa por escolhas equivocadas. Então, era muito presa às ideias, né, próprias da igreja, né? Então, a escola clássica, ela, em resumo, ela quis construir alguns princípios, tá? E ela deu esses limites do poder punitivo do Estado em face da liberdade individual, tá? Então, assim, as bases da escola clássica, né, são principalmente ligadas à questão do livre-arbítrio da pessoa, né? Então, essa ideia de que cometeu o crime porque quer, porque poderia não o cometer, foi uma livre escolha dela, tá? Outra contribuição da escola clássica é se contrapor às torturas e aos desrespeitos aos direitos fundamentais. Então, aqui nós já temos um grande avanço, né? Quando a gente fala em direitos fundamentais, né, vamos lembrar lá todos aqueles elencados no artigo 5º da nossa Constituição, né, nossos direitos fundamentais, que nada mais são que os direitos humanos positivados, tornados texto constitucional, tá? Também aqui a escola clássica, ela vai trabalhar com a ideia que o direito penal deve ter um fim, né? E o fim do direito penal é estabelecimento de uma pena, né? Estabelecendo assim uma ordem para a sociedade, onde a pessoa que comete um crime tenha uma pena correspondente, né? Nesse sentido também, a escola clássica ela vai falar que a pena deve ser justa e proporcional, tá? Então, aqui também há um avanço, porque não se admite mais penas eternas, castigos físicos, enfim, penas degradantes. Ainda fala que o fundamento da responsabilidade penal encontra-se no livre-arbítrio e na imputabilidade moral. O homem deve ser livre para escolher entre o bem e o mal, né? Então, muito presente, né, com força, conceitos
morais do direito canônico aqui na nossa escola clássica. Finalizando, eles vão falar que a pena é uma resposta objetiva, né? Uma resposta objetiva à prática do delito, relevando, né, esse caráter retribucionista. Tá? Então, tem uma retribuição, né? Caráter retribucionista é essa minha retribuição dada ao criminoso por aquele crime praticado. Por fim, a escola clássica define a ação criminal em termos legais, ao repassar que o livre-arbítrio traz a pena, a sanção, quando comete o delito. Ou seja, quando eu, indivíduo, opto pelo mal, né, cometo um crime, eu terei uma sanção dada pelo Estado, né, em sentido em que, quando eu tenho essa sanção, né, essa minha penalização, eu coloco novamente a sociedade em equilíbrio, né? Então, essa ideia de que eu estou tendo a minha retribuição pelo mal que eu fiz, e a sociedade está vendo, né? Está tendo assim, tipo um alarme, olha, não cometa determinado mal, porque se você cometer um mal igual fulano, você vai ter uma pena igual fulano, né? Então, é nesse sentido, né, que a escola clássica vem apresentar esses aspectos. Tá? Na próxima aula, nós vamos entrar na escola positivista. Tá? Então, a gente vai ver a escola positivista, Lombroso, Ferri, Garofalo. Então, os pensadores da escola positivista, né? Que daí nós vamos estar entrando na fase científica da criminologia, tá? Eu vou disponibilizar já o material. Hoje mesmo já vou colocar um primeiro material que eu elaborei das aulas passadas e pretendo finalizar o material até o final, né, do bimestre, tudo aquilo que será objeto de nossas avaliações. Pergunto se há alguma dúvida quanto à aula de hoje. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone. Vamos lá, povo. Paulo. De minha parte, nenhuma dúvida. As dúvidas irão surgir ainda. Nossa, hoje, muito bem essa turma, hein? Recorde de público. Nunca vi tanta gente. Nossa, bastante gente. Da minha parte, tá tudo ok também, professor. Assim, é assunto muito teórico, né, pessoal? Mas vocês vão ver que o material de apoio ali que eu montei vai ficar legal. Vocês vão rever todos os conceitos, tá? E vou pedir mais uma vez que quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, compartilha, xingue, tá? Faça qualquer coisa lá, tá bom, pessoal? Eu vou encerrar por aqui hoje. Não adianta a gente iniciar a escola positivista, porque é bastante conteúdo, né? Então, nós temos ainda 10 minutos aqui, tá? Vou dar esses 10 minutos de brinde para vocês. E daí eu vou ver a questão das avaliações assim que eu tiver um retorno lá do professor Akhenaton, né? Ele autorizando, aí a gente vai fazer da forma aí que fica melhor para vocês. Beleza? Podemos encerrar? Beleza, professor. Da minha parte, tranquilo. Boa noite. Obrigado, boa noite pela participação, tá? Até Boa noite. Boa noite. As atividades que tiverem eu vou postando lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver, tem alguém aqui. Beleza. Então, boa noite a todos. Até a nossa próxima aula. Se cuidem e não saiam bater perna no calçadão, tá? Um abraço. Boa noite, professor. Tchau.